Olá pessoal, que a luz sagrada esteja com todos nós. Eu sou Maria Hilda Marciai Pinto e estou aqui com vocês apresentando o meu livro Cabala Básica, Viver com Sentido, nascido no âmbito do projeto Arca. Hoje, batendo um papo com a nossa queridíssima Mariana Bertolucci. Que prazer, que coisa boa participar dessa estreia, né? Dessas nossas conversas. Afinal, Maria Hilda, primeiro eu gostaria que tu falasse um pouco o que é o Projeto Arca e como nasceu o Cabala Básica. Bom, o projeto, vamos pelo princípio então. O Projeto Arca nasceu há uns 2 anos, eu acho, fruto de meus estudos e aprofundamentos na Cabala. Eu há 20 anos estou nesse caminho, mas nos 4 anos, mais ou menos que 5 anos últimos, eu concluí uma diplomação e uma maestria na Escola de Cabala do professor Mário Sabin. E para a Cabala é muito importante compartilhar os ensinamentos, porque a Cabala necessita muito de perguntas, de questionamentos, é assim que se cresce. Então nós somos impulsionados, todos os que estudamos, a oferecer esses ensinamentos também a outras pessoas para que mais luz venha. E como diz o meu mestre Mário Sabin e também a professora Adriana Filkins, a querida professora aqui de Porto Alegre, foi a minha primeira professora, aliás, que é como um copo de água. A gente tem que estar sempre esvaziando para receber mais. Assim é o processo da luz. A coisa de compartilhar, de dividir, me lembra agora, tô falando um pouco como é o trabalho voluntário, né? Às vezes a gente tem a sensação que tá ajudando as pessoas, mas o benefício da gente ajudar às vezes pode ser tão poderoso quanto, né, Maria Hilda? Que a gente percebe quem faz trabalho voluntário, não sei se tu já notou, eu tenho muitas amigas que fazem, a pessoa não consegue parar. Né? Essa tua analogia é perfeita, porque quanto mais se dá, mais se recebe. E não é uma questão de receber coisas materiais, nós estamos falando de luz, nós estamos falando de abundância, nós estamos falando de felicidade, né? De alegria, nós estamos falando de coisas que nos fazem viver melhor, viver com sentido, como é o título do livro, né? E é preciso haver esse intercâmbio, claro. De dar e receber. Essa é a base toda da Cabala. Aliás, Cabala quer dizer receber. É o significado em hebraico. É o significado em hebraico da palavra. E por que receber? Porque a luz existe abundantemente no universo. O universo é feito de luz. O que nós temos que preparar é a nossa capacidade de receber essa luz, que na Cabala se chama vasilha. Né? Nós temos o nosso recipiente, né? Nós temos que agrandar o nosso espaço para cada vez receber mais luz, expandir essa nossa capacidade de receber. E isso só se faz, não só estudando, mas também compartilhando com os outros, praticando, dando e recebendo. Né, amiga, também. Disseste tudo. Disseste tudo. Porque a prática vem disso também. Nós temos que experimentar a Cabala na vida. Porque a Cabala é prática. A Cabala é eminentemente prática. É uma ferramenta para viver melhor. Sem pressa, sem pausa. Eu queria que tu explicasse um pouquinho. Nesses últimos 4 anos, agora aqui fiz as minhas contas, coincidentemente foi o período da pandemia, que tu tivesse mais tempo para aprofundar mesmo. Lá na Espanha, que tu te divide entre o Brasil e a Espanha, tem uma tradição muito forte, muito potente, né, Maria Hilda? Esse professor, o Mário Sabin, ele é espanhol? Não, ele é argentino. Ele é argentino. Ele é argentino e tem grandes professores de Cabala na Argentina, mas ele mora na Espanha. Atualmente eu acho que ele mora até em Andorra. Mas enfim, a escola dele, Psicologia e Cabala, é situada lá. E nasceu também na pandemia. Porque com ele tinha as aulas presenciais, que obviamente com a pandemia não puderam ocorrer.
Então, isso foi uma maravilha, a pandemia foi uma tragédia. Sim, mas muitas coisas aconteceram, mas, né? Uma maravilha essa possibilidade de ter acesso a esses conhecimentos. Online, muitos grandes professores tiveram que abrir escolas online, claro. Tiveram que se voltar a esse formato. O projeto online. Arca também vai ser uma escola que vai ser híbrida, né? Vai ser híbrida. Queria que tu explicasse um pouquinho. O Cabala Básica Viver com Sentido, a gente vai falar um pouquinho depois, mas o projeto Arca nasceu também desse teu aprofundamento, Nasceu do aprofundamento e da necessidade de falar com a minha gente, que é o Brasil. Claro. Né? E eu morando na Espanha, distante, e com todos esses empecilhos de trânsito e de viagens que tinha na pandemia, tinha que ser virtual. Claro. Também tinha que ser virtual. E despertou. E despertou. Ele foi nascendo aos pouquinhos, ele está ainda sendo trabalhado e formatado, mas a ideia realmente é passar a encontros presenciais. Além dos digitais. Além dos digitais e também aulas através de encontros de Zoom, etc. Porque essa interação na Cabala é muito importante. Não basta, é bom colocar conteúdos potentes, porque a Cabala é potente. Claro, o projeto Arca não é apenas e única exclusivamente sobre Cabala, né? Mas é o fundamento, né? É a espinha dorsal, vamos dizer. A espinha dorsal, a coluna onde os outros vão se agregando e participando. E a ideia por isso se chama Projeto Arca, que foi uma inspiração realmente da Arca de Noé, que reúne todas as espécies do mundo, né? E da ideia também da Arca da Aliança, claro, que é onde se guardava tudo que era sagrado. Um receptor também, né? Como receptor, tu vinha falando era o recipiente onde se guardava todas as saberes e conhecimentos sagrados, e também remete a arcanos, que são vamos dizer assim, os arquétipos de sabedoria, né? Então, eu acho que tudo isso oferecido, e o objetivo é criar uma grande comunidade. Uma grande comunidade de pessoas interessadas e que buscam mais conhecimento e evolução de consciência. Né? Bem viver, para melhorar como pessoas e assim também ajudar a humanidade inteira. Claro. Né? Espalhar essa luz na humanidade. Sempre lembrando, e aí eu me valho muita gente conhece esse dito do yoga, e que foi muito propagado pelo Gandhi, que dizia, se queres ajudar o mundo, ajuda a ti mesmo. Começa por ti, começa conhecendo-te a ti mesmo. Isso nos remete a Sócrates e a antiguidade também. Um clássico, né? É um clássico, mas é um clássico porque é uma verdade. Claro. E as verdades são clássicas, né? Os clássicos são como aquela coisa também da gente pensar que a gente só consegue expandir o que tem dentro de nós, né? Então, nada mais natural do que a gente trabalhar isso. Então, eu queria que tu nos explicasse um pouco para um leigo. Eu já estou um pouquinho menos leiga, porque eu já li o teu livro 2 vezes e ainda quero... Obrigada pela honra. Quero fazer os teus cursos. Fiquei muito interessada também na professora Adriana, porque ela é bárbara, né? Maravilhosa. Eu a recomendo a Adriana, que os cursos da Adriana Filkenstein para todo mundo aqui. Como que a gente pode explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar na Cabala? É uma das perguntas mais difíceis que tem, o que é a Cabala, porque a Cabala é tudo. A Cabala, uma forma, tentando resumir ao máximo, ela é o estudo do universo, da criação do universo e da alma humana. Não é uma religião, não é exatamente uma doutrina, é um sistema, né? Aliás, eu acho bastante interessante o uso me perguntaram muito se seria uma doutrina. Uma doutrina sempre é baseada em dogmas, e a Cabala é antidogmática. A Cabala é livre pensamento. Tanto é que é uma tradição, sim. É uma tradição de 2.500 anos, pelo menos,
Nossa. Nascida no seio do judaísmo, realmente. Os termos são todos em hebraico, os termos são em hebraicos, mas ela, similarmente ao yoga também, ninguém precisa mudar de religião, e o espiritismo também flerta muito, né? O espiritismo também bebe muito. Pode-se dizer que até o espiritismo ele está no seio, de certa maneira, da Cabala. Né? E a constelação também, a né? constelação familiar, a própria psiquiatria. Se nós formos para o Freud e Jung, nós vamos encontrar muitas, ao ler Cabala, nós vamos encontrar muitas semelhanças né? Com a terapia, com as terapias em geral, principalmente a linha humanista da psicologia, né? E então veio também a ideia de fazer esse livro, porque essa linguagem é pouco conhecida da Cabala, né? E muitas vezes as pessoas ficam com um pouco de receio de se adentrar nesse universo, porque não são familiarizadas com eles. Acho que até a terminologia assusta um pouco. A terminologia e assusta não, né? Certo... A gente pensa que eu não vou entender isso. E um certo ainda que vem de gerações passadas, de que era uma coisa muito oculta, que era uma mística. Coisa... Mística ela é, sim. Porque místico é tudo mas que busca assustador, né? Até perigosa. Por lidar com consciência. E o perigo da Cábala é realmente porque ela é transformadora. Ela tira as pessoas da zona de conforto que querem estudar. Porque ela move. A Cábala é movimento. A Cábala é energia. Ela trabalha, né? Ela trabalha com energia e com consciência. E quando tu começa a trabalhar com energia e com consciência, tu começa a sentir transformações. Tu elucida, né? As coisas dentro de ti, nem sempre é confortável. Mas o confortável, eu acho, para nós aqui da Cabala, é que ela é muito um pensamento muito ocidental. Ela é muito familiar à maneira de nós pensarmos, porque ela é a base também do cristianismo. Não? A Bíblia é a base do cristianismo. Depois veio o Novo Testamento, mas está ali na Bíblia também o Velho Testamento. E eu ouso dizer que Jesus era um grande cabalista, um rabino, um grande cabalista. Por quê? Porque quem é um cabalista? É um mestre. É um mestre, uma pessoa que tem um livre trânsito entre o terrenal e o transcendente. E ele faz subir e baixar a luz. Porque esse é o movimento da Cabala. Não adianta só tu subir para a luz ou te tornar um grande erudito. É muito etéreo, né? Tu tem que trazer ela ao concreto. Tu tem que vida. transformar a tua vida. Por isso, o ideal da Cabala, eu acho muito bonito isso, é quem é a pessoa, o ser humano ideal da Cabala. Sempre tem um ser humano ideal. É o homem justo, a mulher justa, a pessoa justa. Que é a pessoa que é capaz de fazer o bem no momento certo, a pessoa certa. Né? Ou seja, viver bem, viver com sentido a sua vida. Isso é maravilhoso. De certa forma, tu ter o poder de manipular, não é uma palavra que eu gosto muito, mas de trabalhar esse teu bem-estar interno, essa energia. Explica um pouco pra gente, assim, eu tenho, como eu estudo yoga e gosto muito, sou uma apaixonada pelo assunto dos chakras, essa parte me soa muito familiar e é onde eu consigo entender um pouco, e ela né? Muito familiar. Que o corpo da gente, assim como o pensamento, tudo que a gente se nutre, né? O que a gente... tu consegue trabalhar isso internamente, às vezes não é solucionar, fiz a aula de Cabala, minha vida tá resolvida. Não é isso, né? Claro. Mas é uma ferramenta que tu pode, hoje eu tô muito agitada, o que eu vou fazer? Vou me acalmar um pouco. Tu colocar no dia a dia, é mais ou menos isso? Colocar no dia a dia, sim. Semelhantemente o centro de energia, ao yoga, a Cabala trabalha com dimensões. Vamos dizer, chakras na linguagem do yoga, dimensões ou sefirotes na linguagem da Cábala, que são 10 camadas, né? São 10 dimensões. Dimensões, eu diria assim, mais, porque essas dimensões são dimensões tanto do universo quanto da alma humana. Quanto nossas. Quando eu falo de alma humana, para a Cábala tudo é espiritual.
Isso é uma... tudo é espiritual, tudo, a matéria é espiritual. Tudo são níveis de energia, ou seja, do mais sutil ao mais denso. E a matéria, isso que está aqui, é o mais denso. Tá? Tudo nasce, por exemplo, esse livro nasce de uma ideia. Uma ideia é um nível sutil. Claro. Para fazer um livro, eu tenho que trabalhar com as emoções. As minhas emoções é um segundo nível, vamos dizer, é um segundo nível. E qual é a maior emoção da criação? O amor. O amor é a vontade de compartilhar. Então, ele pode ser o amor a mim mesma, e deve ser, porque eu cresço no momento que eu medito e trabalho, mas eu quero fazer isso para oferecer às pessoas. Senão não faz sentido, né? Então, senão não faz sentido. Então, o amor é a base do universo e é a base de todas as nossas criações. Porque as criações, então esse livro, voltando, ele nas emoções, ele vai passar do amor à necessidade de disciplina para fazer, que é outra dimensão. Ele vai necessitar de perseverança, porque eu vou ter que trabalhar, retrabalhar, corrigir, planejar. Ele vai necessitar da comunicação. Depois. Do amor. Tudo tem. Ele vai necessitar né? ser comunicado numa linguagem que as pessoas possam entender. Eu vou ter que saber conectar, e aí vem outra dimensão, a da conectividade do social. Eu estou falando das dimensões, já vocês não estão, eu não estou traduzindo isso, mas são todas as dimensões. Claro. Eu vou ter que conectar e transmitir aos demais, às demais pessoas, o que eu estou escrevendo. Né? E eu vou ter que transformar num livro. E ele, concreto. Inclusive, depois vai também... quando tu compartilha com o outro, ele vai para um campo sutil também, porque vai para o nosso pensamento. Exatamente. Vira a nossa vida prática. Ele vem à matéria, isso é uma coisa material, ele está aqui, ele existe no mundo, está aqui. Né? Então, essas são as dimensões. A Cabala trabalha com o mundo intelectual, vamos dizer assim, que seriam as dimensões da inspiração, da coroa, que é muito semelhante. Acho que a gente pode tentar explicar a árvore da vida agora? Pode, rapidamente. Então vamos lá. Vou começar de cima. Tem uma ordem, Maria Hilda? Tem uma ordem, mas ela é de cima para baixo e de baixo para cima. Entendi. Vocês lembram? O Pai Nosso é extremamente cabalista. A oração. A oração do Pai Nosso, quando diz, por exemplo, toda ela mas tem um momento que ela diz assim na terra como no céu. É assim na terra como no céu, é esse movimento que vem de baixo para cima. E também são centros de energias que circundam a coluna ou isso é só os chakras? Circunda tudo. Tanto o nosso ser material, aqui o nosso corpo, como nós movimentamos o energético ao movimentar o corpo, que também é energia, mas é energia mais densa. Né? Nós vamos movimentando corpos mais sutis, vamos dizer, não vou chamar de corpos, mas energias mais sutis. E essas movimentos. Os sábios da Cábala falam em 5 universos, 5 níveis de universos de energia que estão circulando. E nós, quando movemos aqui embaixo, nós vamos movimentando tudo que tem em cima. Dá pra gente dizer, então, que esses 5 universos tão relacionados, como uma roda de Moebius, assim, com as 10 dimensões da árvore? Sempre, porque cada universo tem 10 dimensões, que tem 10 dimensões, e que tem 10 dimensões. E também tem a relação com a astrologia, né? E tem também dimensões. Por isso que eu acho que confunde um pouco, né? São muitos elementos, né, Maria? Muitos elementos, porque... mas vamos falar agora do mundo que nós vivemos, tá. Que é o nosso mundo psíquico-emocional, intelectual. Né? Que é esse mundo que é o mundo onde a gente trabalha nesta vida, nesta encarnação. É onde a gente se manifesta. É onde a gente se manifesta na encarnação. Então, nós vamos ter Malkuth, que é o reino, a terra. É aqui onde nós estamos aqui agora, conversando, a nossa casa, o dinheiro que a gente faz, que é muito... Nossa relação com o material. Energia, tudo isso é energia, dinheiro é energia. Claro. Sabe que quando diz o dinheiro move o mundo? É a energia que move. É a energia que move. Tudo isso, a Cabala entende que tudo isso aqui é bom, é abundância. Ele só não pode ser visto como um fim em si mesmo. Sim, não pode ser só focado em dinheiro, uma vida. É que o dinheiro tem que ser visto como um instrumento sempre. Os bens finitos,
tem que servir aos bens infinitos. Né? E uma pessoa, eu acho que todos nós que já temos um certo nível de vivência e maturidade sabemos que nos dá uma grande satisfação comprar um carro, uma casa, mas aquilo se esgota no tempo. Por quê? Porque é finito. Agora, se tu tem... Não é isso que vai trazer a tua felicidade. Não é isso que vai trazer a felicidade. Apenas. Isso vai te dar uma grande satisfação. Facilidade. Mas isso te dá o conforto até para buscar... Claro. Até para ir numa praia de carro e ficar super feliz, né? Super feliz e curtir a beleza da praia, aquele momento lindo de paz. Tu busca outras coisas através desse conforto que tu consegue. Dos bens finitos. Dos bens finitos, né? E aí nós vamos passar para a segunda dimensão, que é de Yesod, que é o fundamento, que é a dimensão da conexão, das conexões, da conectividade, do eu e o outro. E do ego se expressando com a família, com a cultura, com o meio que tu nasce, com o meio que tu vive e com o outro. Uma ancestralidade, assim, de que te formou, uma coisa de... Também aí se trabalha não só com a ancestralidade, com a tua vida presente nesta encarnação, mas sim, a Cabala trabalha muito com a transpessoalidade, com a ancestralidade, e depois tu vai passar para outra dimensão, que é a dimensão de Hod, que é a dimensão da comunicação. Como é que tu conceitua as coisas e como é que tu passa aqueles teus pensamentos, como tu traduz isso em pensamentos. Como tu te expressa. Como tu te expressa. É a linguagem estruturada, é a linguagem falada aqui, né? Que tu vai passar para quem? Que é tão importante, né? Porque é a nossa imagem. Então, vocês têm essas dimensões, elas não são dimensões à parte, elas estão conectadas pelos canais. Sempre passa, por exemplo, de Hod para Yesod, de Yesod para Malkut. Então, a comunicação passa para os outros alimentam também, são sistemas de alimentação e retroalimentação. Então, a comunicação, tu passa para o outro e o outro passa para ti, retroalimenta e tudo isso se manifesta no mundo. Depois nós temos a dimensão de Netzach, que é par com Yesod. Porque as dimensões, elas são 3 colunas, digamos assim. Se relacionam, tudo se relaciona, mas tem algumas que são pares. Não, tem 3 colunas, eu acho que eu devia ter começado por isso, são 3 colunas. A coluna do dar, do receber, e aí nós chamamos, sim, e nisso tem muito de Freud, de sexualidade, de masculino e feminino, mas que não tem nada a ver com gênero, pelo amor de Deus, não trabalho com ideia de São gênero. energias, São né? energias, nem yin yang. Como o yin e yang. Então, vamos dizer que a coluna da direita é a do dar e a coluna da esquerda é a do receber. É como, digamos assim, grosso modo, o sêmen e o útero. A coluna do receber da forma é a vasilha. A coluna do dar é a energia, a coluna do receber seriam as vasilhas dos recipientes. A contemplação. E o meio, as colunas do meio, ela é andrógena. Ela não é nem feminina, nem masculina, ela é ambas as colunas, é a coluna do equilíbrio. E essas dimensões... E aí as dimensões vão costurando. Entendi. Tem as dimensões do centro, e Yesod estaria no centro, então Malkut foi tão importante tu explicar isso pra mim, porque eu não tinha... É tão difícil a gente entender a energia, né? A árvore da vida, ela tá aqui. Se vocês conseguirem dar um take, ela tem desenhos da árvore. Mas é bom a gente visualizar, né? Ela tem os desenhos dela. A primeira, que é a Malkut? A primeira é Malkut. Malkut é na base também? Malkut é a base, é a matéria. Entendi. É o reino. E é na coluna central. Sabe ter o reino, o poder e a glória do catolicismo? Acima como embaixo, do hermetismo e também do Pai Nosso. Agora eu vou subindo na árvore e vocês vão conseguindo fazer. Essa é a árvore da vida. Não sei se conseguem dar um take aqui. Essa é a árvore da vida. Aqui estão as dimensões. Vocês podem ver aqui que tem 3 colunas, né? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui para mostrar melhor para vocês. Aqui é a coluna da direita, que é a do dar, a da energia, grosso modo, da expansão. Tu começou por cima agora. Não, é só para entender. As colunas têm que começar por cima. Por cima, tá. Fica mais fácil de entender. Tá. A dimensão do receber, Entendi. que é das vasilhas, né, da contração, ou seja,
onde as ideias vão tomar forma, né? Aonde e aqui a coroa, a grande coroa, é onde entra toda a energia. Aqui é como um grande vazio. Moleira. Sarasrara Chakra. Aqui é como um grande vazio. Então, aqui seria a coluna da esquerda e aqui a coluna do meio. Então, aqui, como eu comecei por Malkuth, aqui é aonde nós estamos no nível da matéria. Reino. Né? No nível da matéria. Malkuth, reino. E todo esse nível de Hesed até Yesod, tudo isso aqui, essas 6 sefirotes, são o nosso nível psíquico-emocional. Tá? Aqui são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aqui em cima o intelectual. Entendi. O nível da criatividade pura. É como os chakras básicos e os chakras superiores. O nível da criatividade pura. Então nós fomos subindo, eu expliquei Malkuth, eu expliquei Yesod, que estão aqui na coluna central, aí eu passei para Hod, que é da coluna da direita, e Netzach. Netzach aqui já é da coluna da direita, né? O Netzach vai ser a Sefirot da linguagem não estruturada ou simbólica. É a morada da arte, é a morada do prazer, mas também é a morada da persistência e da vitória. Como se chega à vitória? Criatividade. Como se chega à vitória? Com a persistência. Né? É uma mistura de Swadhisthana Chakra com Manipura Chakra. E ela recebe dessa coluna, porque ela está na coluna do Dara, ela recebe essas bênçãos todas, e por isso a inspiração da arte também vem por aí. Aí de Netzach nós vamos passar para o centro da árvore, o verdadeiro centro, que é o coração. É o centro da árvore, que é a dimensão do amor ou da beleza. Dá para dizer que irradia, né, esse ela centro. Se comunica com todas as outras sefirotes, é Tiferet. Tiferet, que é o centro ou a beleza, que é Sefirot e essa Sefirot, ela realmente se comunica com todas as demais. E ela é o amor também. E o amor próprio e o amor pelos outros. E é a independência. Porque ela não à toa ela é central, né? Na linguagem do nosso psíquico, ela é o nosso self, o nosso eu superior. Como o Yesod comunica com ela também, está abaixo dela, é o nosso ego, aquilo que nós nos expressamos no mundo, a nossa personalidade. Inclusive a nossa personalidade, o ego não é tratado como uma coisa ruim na Kabbalah. O ego tem que estar a serviço do self, só isso. O ego não pode se justificar. Muito freudiano e junguiano isso. O ego tem que estar a serviço do self, da tua transformação na tua essência, vamos dizer assim. E aí em Tiferet, então, tu aprende a quem tu és essencialmente, né? E ele se comunica, ele tem que se comunicar com todas as demais sefirot, como dizendo, e tu aprende quem tu é, e é um lugar de muita liberdade, porque quando tu é tu mesma, tu é muito livre. E tu pode escolher realmente escolher quais são aquelas coisas do teu ego, que é a tua formação cultural, familiar, a tua relação com os demais, te alimenta o teu propósito e a tua alma. É a maneira como daqui a pouco tu invade essa empatia, né? A Tiferet tem uma comunicação direta com um nível superior, que é a nossa Neshama, que chamam que é a nossa alma verdadeira, a nossa alma que nos diz o que nós viemos ao mundo, para que nós viemos ao mundo, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. E em seguida nós passamos para a dimensão da Gevurah, que é a fortaleza, é o rigor, é a disciplina. Então é aquilo que todas essas dimensões, elas têm um ponto positivo, não vou falar em positivo e negativo, mas bom, depois eu falo nisso. Depois tu passa para a dimensão de Hesed, que é a misericórdia, a bênção, que é par com o rigor e a disciplina, que é a justiça também. São espécies de pêndulos de equilíbrio. Pêndulos de equilíbrio. Em seguida tu passa para a dimensão de Binah, que é a grande mãe. Binah é a grande mãe, é a mãe de todas as que vêm para baixo, outras sefirós que vêm para baixo, porque ela é nutrida por Hormah,
Então, a nossa inteligência racional é biná também, é nutrida pela Hormá, que é a nossa inspiração, a nossa intuição, digamos assim, e elas têm que trabalhar em conjunto. E trabalhando em conjunto com a luz que vem de Keter, que é a mais em cima de todas, tá? Cada dia eu entendo um pouquinho mais. Essa é a trindade. Não sei, não gostaria de fazer da Santíssima Trindade, mas não tem uma comparação assim, mas ela é uma trindade sagrada. Uma tríade sagrada, e ela vai ser a criadora entre esses movimentos todos da consciência, que é uma sefiró oculta, uma sefira oculta, que é Dat, que é a consciência. E essa consciência vai ser o sangue que circula por todos esses canais de sefirotes, fazendo o reequilíbrio da energia. Sangue nosso mesmo? Como sangue. Sim, como sangue. Se fosse uma como costura. Se fosse o sangue, porque é onde passa o oxigênio, né? O sangue passa o oxigênio. E não deixa de ter a ver com energia, e passa o oxigênio entre os nossos órgãos, e é energia, claro. E ele tem uma perfeita similaridade, vamos dizer, analogia, com o trabalho da consciência. Que é comunicar todas essas dimensões e todas esses, através dos canais, ele vai circulando a consciência. Por isso é que o nosso grande trabalho nessa vida é equilibrar, balancear essas energias, na ideia que não e conhecê-las, né? E conhecê-las. Antes da gente explodir ou implodir esses movimentos internos, a gente se dá conta, olha... Eu tô desequilibrada em tal ponto. Agora te ouvindo falar, incrível como mistura, né? Tem arquétipos, sim. Tem os niyamas e yamas, que são os preceitos éticos do yoga. Sim. E a coisa dos chakras, né? Enfim, as potencialidades e as fraquezas. Exatamente. Então mistura tudo. Por isso, talvez, quando a gente entra nesse universo, a gente se confunde. Porque são muitos elementos, né? Então tem que estudar, tem que praticar. Eu acho que mais do que confusão... Confusão, eu tô dizendo para ter um entendimento, uma leiga, né? Eu diria, mesmo o leigo, e esse livro, ele é feito para leigos, né? É o fascínio, sabe, que vai causando aquilo. Que tu vai entendendo a tua alma, entendendo a tua alma e o teu corpo, porque tudo é a mesma coisa. Sabe? Assim, ó, tu é um ser encarnado e tu tem que viver aqui e viver feliz aqui. Porque a alma, Neshama, ela é feliz. A alma não é triste, a alma é feliz. Então, eu me lembro de uma pergunta que uma vez um repórter fez, que ficou gravada na minha cabeça, para a Madre Teresa de Calcutá. E perguntaram a ela... Como é que a senhora, trabalhando com tanta tragédia, está sempre sorrindo? E ela diz assim, porque a minha alma é feliz. Então, a alma feliz até, inclusive, sabe ficar triste, né? Ela compartilha aquilo amorosamente. Claro que ela vive duros, essas tristezas também, porque faz parte da vida. Mas ela sabe que aquilo tem um sentido, tudo. E eu fiz este livrinho aqui, porque é um livro pequeno, muito fácil de ler, com o específico objetivo de apresentar essa sabedoria assim transformadora para pessoas que não têm familiaridade nem com essa linguagem, nem com esses conceitos, mas elas vivem isso todo dia. Sabe? Porque a nossa alma é toda igual, sabendo ou não sabendo desses conceitos, tem, né? Todo mundo tem. E mais, elas vivem isso na religião cristã. Essencialmente. Sabe? Elas estão vivendo esses ensinamentos na religião que elas praticam sem exatamente saber de que forma expressar isso. Porque todo o evangelho repete e transmite poderosamente essas mensagens. Jesus realmente é uma ponte, né? Entre os mundos. E ele faz isso de uma... Claro que não é uma linguagem literal, porque é como a gente estava conversando. E aí a gente, por isso que a gente não
fica com dúvidas, né? Porque a gente tem medo do que a gente não domina, né, Maria Hilda? Eu faço a comparação mais simples, é uma cebola. Tudo que está escrito aqui, e tudo que está escrito na Bíblia, são níveis e camadas de compreensão, que tu vai percebendo. E o grande desafio nosso é afinar nossa percepção, sabe? Isso já tem um grande filósofo, um grande filósofo indiano que dizia que evolução espiritual é afinamento da percepção, refinamento da percepção. E é isso que nós vamos nos refinando para perceber mais, perceber as coisas da nossa vida, perceber as coisas que estão ali do nosso lado e que nós não olhamos. Mas para isso, nós temos que, como dissemos, começamos no princípio de desenvolver a atenção. Atenção, silêncio. Um silêncio interior que pode ser um momento de respiração, para não nos tornarmos reativos, para não dizer a primeira coisa, alguém nos diz uma coisa que a gente não gosta e a gente reagir. Como desencadeia? Né? Desencadeia a raiva e a gente reage assim, imediatamente respira e vê por que está te causando tanta raiva. Por que está te causando? Porque tem um desequilíbrio teu. Claro. Nada. Aí volta aquela frase famosa do imperador estoico Marco Aurélio, que dizia: nada acontece com o homem que não é do homem. Né? Então tudo que acontece à nossa volta, e Jung trabalha muito com essa ideia de projeção e de sombra, né? Nada acontece que não é para nós. Então esse trabalho é muito prático. Esse livro traz perguntas que nós podemos nos fazer em cada dimensão, para irmos aprendendo a usar essa bússola. Através das perguntas, usar essa ferramenta maravilhosa que é a árvore da vida, que não são só as 10 sefirotes. São 32 caminhos de sabedoria, porque são as 10 dimensões das sefirotes e mais 22 canais de comunicação entre elas. Isso tudo está no livro, né? Os canais não estão trabalhados nos livros. Porque um além, né? O livro é um aperitivo, como eu chamo. Claro. Sabe, é um aperitivo, assim, é um convite. É um convite a aprofundar em estudos, em leituras. Um passeio básico pela Cabala. É assim como um trailer, né? Um trailer de um filme que te apresenta uma É um belo trailer, dá pra gente se orientar já, né? É um trailer que vai te apresentar algumas coisas e se ele atingir o objetivo de gerar interesse e curiosidade, é o objetivo atingido. Ele vai estar realmente cumprindo o seu papel. Sabe que a minha professora de yoga fala uma frase que eu acho até que eu já te contei. Ela diz, e depois quando a gente percebe, quando ela tava querendo ensinar, assim, né? Que nem tu tá me ensinando e eu tô cada vez aprendendo mais. Hoje eu aprendi mais um monte aqui nessa nossa conversa, porque é assim. São as camadas mesmo, né? Que daqui a pouco eu escuto de um jeito diferente, mas ela fala uma frase que é incrível e que depois a gente se dá conta. É tão simples que irrita. Porque depois que tu percebe e tu trabalhar... é aquela... Tu falou, né, agora, do Marco Aurélio. Todo julgamento é uma confissão. Uma vez que a gente se entende, a gente consegue perceber as delicadezas do outro. E as conexões. E tu não vai te atacar no outro. Porque não, ele tá... o outro é sempre, por isso que a gente está nesse mundo e é encarnado, o outro é sempre mestre da gente. De uma maneira ou de outra, ou por bem ou por mal. Claro. Ou por bem ou por mal. E aí vem da ideia do bem e do mal, que para uma grande linha de pensadores da Cabala, não existe em si mesmo, mas é um excesso colocado de energia num lado ou falta de uma energia no outro. No yoga a gente chama explodido e implodido. Sem energia e com energia. Ou tu tem concentração demais. Por exemplo, se eu trabalho na energia da misericórdia, que é equilibrada com a misericórdia e o rigor, e elas têm que trabalhar em conjunto. Mas se eu coloco demasiado rigor, não vai encontrar a misericórdia. Eu posso criar um mal. Claro. Eu vou ser um tirano. E um rígido contigo mesmo, né? Um rígido. E se eu coloco excessiva misericórdia, eu posso estar sendo complacente.
sabe? Tá, E aí vai te esvair também, né? Sim, vou estar me esvaindo sem me alimentar. E daí vem uma coisa que é um grande mal da humanidade, que é o vitimismo. Eu dei tanto e não me deram nada em troca. Né? Porque isso esvazia o nosso auto-amor. E vira um egoísmo teu também, né? Como o Evangelho nos ensina coisas poderosas e a gente não atenta, qual é o grande mandamento, além de amar a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Né? Se tu não te ama, tu não vai saber amar os outros também. A gente não dá o que a gente não tem, né? Exatamente. Gostei muito desses... Agora eu tô entendendo tanto mais, a gente vai ficando tão feliz, né? Essa questão que no início me chamava a atenção, eu ficava pensando por que o feminino é o recipiente. Claro, tem também Yin Yang. No yoga a gente fala muito das forças rajásicas, né? Que é tu ter rajas, tu ter assim essa potência que é muito importante, ou tu ser também muito tamásica, que é muita contemplação, também não dá. Exato. Porque daí a gente fica assim no mundo, a lua, tu tem que fazer alguma coisa com a lua. Ai, que bom, a lua tá legal, então não dá pra tu ficar só olhando a lua, entende? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, Isso vamos dizer, bem traduzido em 3 palavras na Cabala. Estude, medite e experimente. São os 3 níveis, estude, medite e experimente. Sabe, porque um não pode estar sem o outro. Um não pode estar sem o outro. Se a gente for falar assim, né? Só estudar, qual é a graça? Não, tu vai ser um grande erudito, vai te alimentar a ti mesmo, a tua potência. Todo mundo só meditar dentro de uma caverna. Mas mesmo que tu estude só pra ti mesmo, passa estudando, tu vai ou pra se exibir, né? Tu vai sentir um momento que não vai entrar mais coisas, porque tu não tá te esvaziando. Claro. Sabe? Tu não vai entrar. Tu vai ter que criar com isso. E pra criar, tu vai ter que fazer essa conjugação. Sabe? Não adianta, porque senão não consegue criar. Tu vai ser um pensador, mas não vai conseguir criar com aquilo. Né? Criar de alguma maneira. Então, o que a gente vem aqui porque nós somos co-criadores. O acúmulo que não se transforma, né? Essa reflexão é muito importante. Nós somos co-criadores. E aí nós vamos outra vez à Bíblia. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se Deus é criador, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e deu ao homem o poder de dar nome a todas as coisas, simbólico tudo isso, né? Obviamente. Claro. Ele disse, tu, meu filho, é co-criador. Então, nós temos uma beleza na alma, e aí essa beleza de Tiferet, né? E na criação, na natureza, que nós temos que ir abrindo os olhos, tirando isso. A Cabala nos confere, é como se a Cabala nos ajudasse a ter lentes mais potentes para ir enxergando as coisas, sabe? Ela vai nos dando lentes. É como querer olhar o sol, ou uma luz muito profunda, sem óculos. Tu fica cego. E aí vem a imagem da caverna de Platão, né? Que quando o primeiro homem sai da caverna para descobrir que aquele mundo era imaginário, irreal, ele sai da caverna e ele fica cego quando ele vê a luz. Né? Ele precisa se acostumar e ter um pouco de escuridão para conseguir ver a luz. Vê só como a sabedoria ela se transmite de várias formas, né? Uma outra coisa que eu acho que eu encontrei muito no livro, que, claro, eu fiquei todo o tempo relacionando com o que eu aprendo, né, com meus estudos do yoga. Essa relação, que claro que é a coisa do cósmico, né, que a gente quem não entende, quem não estuda muito não entende, assim, aquela pessoa é bicho grilo, gosta de pisar no chão, olhar pro céu, admirar uma flor, que tu fica assim, tântrica, né? O Tantra é uma invenção sexualizada porque o Ocidente deturpou tudo, porque tu ser tântrica não tem encontrar o prazer. O prazer tá no sexo também, tá. Claro. É um caminho, né? Mas o prazer de viver, da presença. Onde que a gente explica nas nomenclaturas e, enfim, nos conhecimentos desse sistema, essa abundância e essa, como é que eu posso dizer, deslumbramento com a vida
que a natureza, porque a gente é o que tu falou do mundo, né, do Criador. A gente é o céu. E se a gente é a respiração, o céu na né? terra e a terra no céu. A gente inspira e então a gente tá relacionado, a gente é o mundo. Que nem tu odiar, por exemplo, odeio aquele lugar que eu trabalhei. Eu fui aquele lugar que eu trabalhei. Que a gente se alimenta. Aí vem um conceito que é existência e não existência. Tá? Existir é a partir da criação. A partir do momento que eu tô aqui nesse mundo, eu sou existente. Então, tudo que existe, que está é existente. E se relaciona. E se relaciona. E tem o mundo não existente, quer dizer, aquele mundo que nós não conseguimos enxergar. Né? O interessante é que nós vivemos do não existente e não percebemos. Porque o ar que a gente respira, ele não pode ser visto. E ele tem que mas ser ele bom. nos alimenta. E ele tem que ser bom, né? A gente ele não nos pode... alimenta. Se a gente se corta a nossa respiração, quando nós incorporamos esse ar, ele se torna existente em nós. Nós somos o mundo e a gente bota a nossa energia no mundo também. Transmitimos isso. Então nós estamos sempre trocando, sempre trocando. E a beleza é ver essa troca e sentir o prazer disso. O prazer, ele pode ser o prazer de Netzach, através dos sentidos também. Muito o prazer dos sentidos. Então ele está na árvore da vida. Ele sim, tá em vários níveis, em vários níveis da árvore da vida. A vida é prazer. A vida tem que ser prazerosa. Lógico. Só que nós temos o prazer e o excesso de prazer. Esse é o problema. Então, onde é o excesso, aquilo se torna ruim. Claro. A pessoa que busca só prazer, só prazer, e o prazer vai dos vícios ao excesso de sexo, ao excesso de bebida, ao excesso de tudo. Mas por quê? Porque o prazer é buscado aí em coisas finitas. Claro. As coisas finitas são prazerosas, mas elas têm que estar ao serviço de coisas mais infinitas. Por exemplo, de prazeres infinitos como um abraço, um beijo, amizade. Desfrutar de um ambiente bonito. Um sexo bonito, amoroso. Sabe? Da arte, né? Trocar com a arte. Trocar com a arte. E essa grande coroa, que é a Keter, né? Que é onde nos traz toda essa luz de cima, as grandes virtudes dela são realmente esse desejo, essa vontade e esse prazer. Que prazer tu tem quando tu tá fazendo uma coisa que tu gosta, que tu ama. Não um prazer que tu não define. É como se fala, né? Uma pessoa que ama o que faz, tu tem um teste muito, muito poderoso para fazer com ela. Se tu ganha na loteria, Mariana, milhões na loteria, tu vai deixar de escrever e de te comunicar? Não. Porque tu ama o que tu faz. Sabe? É a minha existência. Quer dizer que o dinheiro é bom, ele te preenche, ele te traz coisas boas, mas se tu tivesse rios de dinheiro, tu seguiria fazendo isso, porque esse é o teu sentido de vida. É o dom original. Esse é a tua essência, é aquilo que tu vieste, a luz que tu vieste compartilhar na vida. A luz sagrada, como tu fala. A luz sagrada. Como que a gente chama esse termo em hebraico? Existe? Esse dom original, porque não é exatamente assim, tu ser advogada. Vai estar. Eu ser jornalista, né? No meu fazer, mas não é exatamente assim, meu dom é escrever. É escrever com sentido. É o teu propósito, é a tua missão. Isso não é exatamente um dom como eu tenho dom para música, eu tenho dom para isso, eu tenho dom, porque esses dons muitas vezes nós vamos colocar a serviço da nossa missão, a serviço daquilo que aí cada alma vai ter que encontrar aonde ela vibra mais alto, porque tudo é uma questão de energia. É energia, a vibração, o mundo é feito de vibração e a física explica isso. Agora a física cada vez explica mais coisas que a Cabala já falava. E a medicina, inclusive, há milhares de anos, e a biologia também vai te explicando. A formação do mundo, a formação dos átomos, o Big Bang já é falado na Cabala há 2.500 anos atrás. A grande expansão do universo, a implosão do universo, depois chamada de Big Bang, enfim. Por isso, tanto a importância da troca, né, Maria? Qual é o sentido tu aprender tudo isso e tu ficar... E aí tu vê, por mais que sem passar, assim, isso é cosmos, mas o cosmos e o caos, se a gente entende, eles existem dentro de nós. A gente entra em cosmos
que é o universo ordenado, quando a gente está equilibrado. Quando a gente não está equilibrado, a gente entra em caos. Né? E se essas duas forças existem no universo. E de vez em quando é preciso visitar o caos, né? Para encontrar o equilíbrio do yoga a gente chama de ciclos, né? A jornada do herói, né? Tu sempre vai... É preciso. E como é que tu vê isso na tua vida prática, trazendo ao prático? Quando eu, por exemplo, me dedico, tempo é uma coisa, o nosso recurso mais precioso, como eu digo, porque a nossa vida é entre o nascimento e a morte. Né? Essa é a nossa encarnação aqui. Então, nesse tempo de vida, nós temos que desenvolver os nossos dons e, pelo menos, trabalhar para ser a melhor versão de nós mesmos. Mais felizes, mais plenos. Né? E nesse tempo, como é que nós ocupamos o nosso tempo? Distribuição de energia tem muito a ver com a ocupação de tempo. Se eu ocupo muito do meu tempo, a maior parte do meu tempo no trabalho, vai faltar energia para os amigos, vai faltar energia para a família, vai faltar energia para os estudos. Então, se é só prazer, vai faltar para o resto. Vai faltar para o resto. Então, essa distribuição que é um convite que a gente faz a organizar o tempo, e eu faço no livro. Tu propõe alguns exercícios, eu proponho alguns exercícios e vou, se Deus quiser, seguir trabalhando nessa coisa de propor às pessoas mais exercícios. Aí que entra o nosso projeto Arca. Que entra o Arca. Porque nós estamos vivendo uma enorme velocidade, as pessoas, as coisas que mais se queixam é que não tem tempo e sem intensidade. Ou seja, nós estamos vivendo no passado e no futuro e não no presente. Futurite, eu brinco. E isso é a grande ansiedade da humanidade. Por isso que a nossa doença é a depressão, que é muito voltada no passado, ou a ansiedade, que é toda voltada no futuro. E cada vez mais, né, Marilda, atingindo crianças, pessoas mais velhas. Não tem gênero, não tem classe social. O mundo virou muito materialista. Esse é o grande problema. E materialista por quê? Porque foi um mundo que foi, desde o racionalismo, vamos dizer, desde o tempo que nós fomos querendo fazer ciência, né? Onde começou a dar a razão, e isso é um processo, não é um julgamento. A ciência foi expulsando a inteligência criadora, a luz sagrada e o misticismo e Deus. Né? Para se criar ciência, nós tínhamos que separar, porque antes tem um sentido isso. Antes era tudo explicado pela religião, então a religião tinha que cair fora, aquelas explicações místicas tinham que cair fora, tinha que ser tudo racional, para tirar a religião as religiões desse... Só que religião é uma coisa, o infinito criador é outra. Isso que as pessoas não perceberam. A Fernanda Torres fala uma coisa muito linda, né? Que a arte, que ela enxerga a arte como um casamento da ciência e da religião. Bom. Né? Assim, né? Dê um exemplo. Pode ser, porque religião, no sentido original, é religare, né? Eu gosto muito de etimologia, do sentido das palavras. Religare, que seria para religar o homem ao seu criador. Mas, infelizmente, não caminhou nesse sentido. Poder, guerras, muitas coisas se fez pelas religiões. Mas, voltando ao ponto, realmente o sentido é esse, a gente se ligar ao Criador, a gente fazer essa conexão direta com a criação e se tornar se apropriar desse poder criador que nós temos. É porque o dia que a gente se dá conta que a gente consegue resolver, assim, se perceber e dar conta do serviço que é ser o que a gente fica tudo mais fácil, porque tu não coloca a culpa no outro, tu não fica na expectativa nem do marido, nem do chefe, nem das tuas escolhas. Tu te nutre. E claro, vai precisar do outro, né, Maria Hilda? Óbvio. E vai precisar de pelo menos 3 virtudes básicas que eu digo. Vai precisar de humildade. Porque na hora que tu resolve trabalhar a ti mesmo, tu tem que ter muita humildade de ver como é que tu é de verdade. Sabe, as tuas luzes, as tuas sombras.
E nós gostamos muito de nos ver como príncipes e princesas, né? E os pais da gente também. E nós somos realmente, mas nós somos outras coisas também. E nós temos que casar isso tudo, e descobrir que, como dizem também na sabedoria, nos teus obstáculos estão as tuas oportunidades de conhecimentos. E nos sofrimentos, muitas vezes, surgem também, tudo na vida é aprendizagem. Com certeza. Tá? Então, é essa caminhada que exige uma honestidade radical, que eu chamo de humildade. Isso por isso que Jesus dizia, é das crianças o reino dos céus. O que ele queria dizer? Não é que era dos pequenininhos, é daqueles que... Da pureza. Da pureza, daqueles que sabem observar sem julgar. A criança observa sem julgar. Gosto muito da cebola, né? Porque a gente é uma cebola, né? A criança tem esse olhar puro. Ela quer experimentar para aprender, né? E a segunda virtude necessária é a coragem, porque não é fácil esse caminho. É um caminho belíssimo, mas tu tem que persistir nesse caminho. E tu vai remexer nas tuas feridas, né? E vai ser bonito. Mas aí tu vai ver a beleza disso e quanto isso te traz de alegria e de prazer também. E a outra virtude realmente é a persistência, sabe? A persistência e a compaixão. A compaixão, a autocompaixão, porque tu vai ter que aprender que não existe perfeição. Se perdoar para poder fazer. Não existe perfeição. O perfeccionismo é um problema. Ele nos ajuda, mas nós temos que trabalhar dentro do possível o máximo, mas aprender que se as coisas não acontecem como a gente realmente estava esperando, é porque outras coisas estão para vir, né? E saber se perdoar, porque a gente erra. Fazer, né? Fazer. Para a Cabala, a omissão é um pecado muito maior do que o erro no fazer. Porque nós estamos aqui para atuar no mundo. Então, saber perdoar a si mesmo quando a gente erra e saber perdoar o outro quando o outro erra também.